O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse santo serviço de culto, gostaríamos de convidar a todos os irmãos, as irmãs, que possam cantar junto a nós os hinos que terá a letra transcrita na sua tela. Se não for possível, que possamos meditar nas palavras dos hinos e ficar numa íntima comunhão com o nosso Deus. Hoje, mais uma vez, é dia de nós nos achegarmos aos pés do Mestre e ouvir os conselhos, os anúncios que o Senhor tem reservado para nós. Iniciando o santo serviço, convidamos a todos a cantarmos o hino de número 4. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome. Vamos cantar, irmãos, aguardando o momento da oração, o hino 119.
Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, mais uma vez nós estamos numa boa oportunidade. Nós iremos aos pés do Mestre, confessando as nossas faltas, apresentando ao Senhor todos os nossos pedidos, assim como a Irmandade que tem pedido por tantas aflições, enfermidades, tantas tribulações. Enfermidades, às vezes, irmãos, que é incurável para o homem, mas tudo é possível nas mãos do Senhor, tudo é possível para quem crê no Senhor Jesus. Aos nossos irmãos que têm, neste momento, colocado os seus pedidos através da lista de transmissão do YouTube, do Facebook, nós, irmãos, somos muito limitados. Nós que presidimos o Santo Culto, às vezes perecemos pelas nossas próprias necessidades, mas nós, irmãos, não estamos aqui para proclamar a nossa força, nós estamos aqui para proclamar a força de nosso Senhor Jesus Cristo, a força do nosso Deus, a força do Espírito Santo, que no governo das nossas vidas, tudo que nós pedirmos em oração está escrito na palavra, que o Senhor nos concederá. Por isso eu convido a todos, numa íntima comunhão com Deus, que possamos dobrar os nossos joelhos, não sendo possível onde você estiver, que possamos reclinar a nossa cabeça em ato de reverência ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Criador, bendito é o Mestre, aleluia, glória ao teu nome. Bondoso Deus, eterno Pai, outra vez nos encontramos aos teus pés, ó Senhor, em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual tu tens nos feito, se formos firmes e fiéis à tua palavra. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido e por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos. A nossa boca, Senhor, não se cansa de engrandecer a tua santidade, aos teus favores, a tua misericórdia que sobre nós se renova todas as manhãs. Ainda assim, Senhor, se temos feito e cometido, pensado algum mal, algum pecado na tua presença, nós te pedimos, Senhor, por essa oração. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Não estamos com isso pedindo um salvo-conduto para andarmos de maneira errante pela terra, mas nós te pedimos, Senhor, sonda os nossos corações, perdoa as nossas faltas, ó Pai amado, e permita que possamos entrar no centro da tua vontade e caminhar nesses dias que vivermos nessa terra, rumo a Sião celestial, Senhor eterno, nos caminhos das tuas bênçãos que tem preparado para nós. Confiamos nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração que a tua igreja tem feito menção, ó Pai, no particular, nas listas de transmissão, Senhor, nos pedidos, Senhor eterno, que está na intimidade dos teus filhos, das tuas filhas contigo, Senhor. Nós, Senhor eterno, não pedimos, ó Pai amado, porque queremos nos fazer conhecido, nós pedimos, Senhor, porque confiamos na tua providência nas nossas vidas. Permita, ó Deus, que os microfones das igrejas possam professar, possam proclamar, Senhor, a tua misericórdia, a tua alegria, os seus renovos nas nossas vidas, Senhor, não por nome de igreja, mas pela misericórdia do teu Santo Espírito sobre nós. Ó Pai de misericórdia, te apresentamos as enfermidades incuráveis, te apresentamos, Senhor, as enfermidades na mente, te apresentamos os enlutados, Senhor, te apresentamos o órfão, a viúva, Pai, te apresentamos aqueles que não têm condição nesses dias frios, que estão padecendo, Senhor, pelo amor do teu santo nome. Queira por misericórdia encher os teus pequeninos da terra com a tua força, com a tua graça, Senhor, e permita que todos possam ser eternos, serem mais do que vencedores na tua presença. Ó Deus de misericórdia, apresentamos as autoridades constituídas no nosso país, te apresentamos, Senhor eterno, as autoridades de segurança, te apresentamos as autoridades de saúde pública, ó Pai, te apresentamos ainda, Senhor eterno, essa pandemia que estamos atravessando, ó Pai. Ó Deus de misericórdia, tem piedade de nós, Senhor. Passa de nós esse cálice pelo amor do teu santo nome e permita, Senhor eterno, que as pessoas possam se reerguer, que as pessoas possam ter a alegria de viver mais uma outra vez, porque, Senhor eterno, tem
dos dias difíceis que temos atravessado, mas em todos eles, Senhor, podemos proclamar que Tu és o Deus sobre todas as coisas, ó Deus de piedade santo e justo. Apresentamos no decorrer desse culto, ó Pai amado, que sobre nós não venha faltar a presença do Teu Santo Espírito, e mais uma vez te pedimos, Senhor, manda para nós um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos, rendemos-lhe graças, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Teu nome, Senhor, poderoso é Deus, aleluia, glória a Deus, o nome de Deus seja sempre louvado, amém. Glória ao Senhor, aleluia. Bem, queridos irmãos, querida irmandade, nós, irmãos, como de costume, temos alguns anúncios para fazer para a querida irmandade, reforçando a todos que possam assistir aos cultos online, comunicando às pessoas que você saiba que está passando por alguma necessidade, passando por aflições, por enfermidades, a própria pessoa ou alguém que tanto ama, alguém por quem ela tem orado, tem pedido. Os dias que vivemos, amados irmãos, são dias maus, são difíceis, são dias terríveis, e devemos, irmãos, estender essa oportunidade de, ainda que estejamos distantes na carne, mas que possamos estar reunidos em comunhão, louvando ao Senhor num culto de adoração a Deus. Então, convidamos que você possa compartilhar com as pessoas que estejam sofrendo, que estejam distantes das igrejas, não para que o irmão Wayne, o irmão Rodrigo, tantos outros irmãos que o Senhor tem dado a graça de atender os serviços aqui na CCA, nos cultos online, se façam conhecidos, mas, irmãos, que possamos nos comprometer, nos empenhar em expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, expandir o próprio Cristo, a esperança, a alegria, a fé, a perseverança da oração. Tantas pessoas, irmãos, estão afastadas da comunhão de uma igreja, ou não têm forças de frequentar um culto presencial, estão afastados da comunhão da Santa Ceia, estão, irmãos, atravessando dias tenebrosos, perturbação na mente. Nós conhecemos pessoas sadias, fervorosas, virtuosas, abençoadas, e que estão atravessando dias de grande tempestade. São tempestades, irmãos, das provações que nós parece que vamos perecer do cotidiano, outras provações na mente. E a todas essas, irmãos, se você conhece alguém nessa situação, compartilhe CCA, compartilhe a esperança, compartilhe a alegria de servir a Deus. Aqui nós não iremos exigir nada de ninguém, mas queremos que todos possam alcançar a alegria de relembrar, de confiar, de perseverar na existência do nosso Salvador. Tá bem assim? Aos cultos presenciais, quem já está vacinado, quem está imunizado, convidamos que na medida do possível você possa frequentar os cultos presenciais. Aqui são todos convidados a participar do culto da CCA em Alphaville, em Itapevi, em Santo Amaro, na região de Sorocaba, em Suzano, em Curitiba, na Vila do Carrão, Largo 13, Santo Amaro, já falei, Feira de Santana na Bahia, Cariranha na Bahia, Dourados, Campo Grande, Mato Grosso, enfim, irmãos, Paraná, Curitiba, Toledo, Paraná, temos CCA espalhado no Brasil. Convidamos, vá a um templo, vá a uma casa de oração, sirva o Senhor com alegria. É muito importante estarmos na casa do Senhor, porque nós nos revigoramos no ajuntamento, na comunhão da nossa irmandade. Se não tem CCA na tua igreja, ou se você é de outra igreja, frequente o culto presencial. É importante para você caminhar nessa terra. Tá bem assim? Reforçamos, irmãos, os cuidados que devemos ter com a pandemia.
São Paulo está a um passo de uma reabertura total, conforme comunicado pelos nossos governantes. Os demais lugares do Brasil seguem praticamente no mesmo sentido. Todavia, são conselhos unânimes de que devemos manter a preservação da higiene, lavar as mãos sempre que possível, evitar contato público em aglomerações, utilização de máscaras e todos os conselhos que nós aprendemos essa nova vida depois dessa pandemia. Aqui em Alphaville, nós temos, para quem é de São Paulo, quem tem prazer, nós temos uma aula de música que acontece todos os domingos, às 8 horas da manhã, um horário que antecede ao Santo Culto. Nas outras congregações da CCA também temos aulas de música. Se você é de outro lugar, conhece uma CCA, quer aprender a música, entre em contato com o número do WhatsApp que está na tua tela e nós iremos te indicar a quem procurar. Não é cobrado, é um serviço voluntário e convidamos que todos possam aprender um instrumento. Faz bem para a tua vida, faz bem para a tua mente e faz bem para a tua alma. Tá bem assim? Deus abençoe a todos os irmãos que têm se aplicado nesse serviço de ensinar a música, porque temos visto, irmãos, um grande progresso no meio da nossa igreja. Glória ao Senhor por isso. Reforçamos a doação de alimentos não perecíveis, também de roupas, nesses tempos frios que estamos vivendo. É muito importante que assim, sempre que possível, possamos compartilhar um pouco da bênção do Senhor nas nossas vidas com os nossos irmãos mais necessitados. Também nesses dias frios que estamos atravessando, irmãos, é muito importante que a Irmandade esteja preparada. Nosso país não tem a educação, as habitações não têm a educação de enfrentamento do frio. Há lugares no mundo muito mais frio do que o que estamos vivendo na maior parte do tempo do ano. Só que são habitações calafetadas, tem aquecimento, é uma coisa comum nas casas. Mas nosso país não. Tem muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas com quem convivemos, que conhecemos, que vivem em casas que não tem nem laje, com telha de fibrocimento ou telhado de cerâmica, de tijolos, outras casas de madeira, em condições precárias. A esses irmãos nós reforçamos que nesses dias frios não percam o cuidado, utilizem meias, durmam com bastante roupa. Parece brincadeira isso que estamos falando, irmãos, mas isso salva vidas. As alimentações que você for ter, que sejam alimentações quentes, polenta, fubá, caldo de galinha, canja de galinha, caldo, sopa de miúdo de boi. São coisas que sejam fortes, que esquentem, para que possamos atravessar esses poucos dias que nos restam de muito frio e que possamos chegar do outro lado, com a ajuda do nosso Deus. Mais algum anúncio, irmão Bruno? Tá tudo certo. Então vamos continuar o Santo Culto, aguardando que o Senhor nos mande a sua palavra. Iremos cantar o hino 287.
Vamos ler, queridos irmãos, as Escrituras. Convido a todos que possam abrir a sua Bíblia para acompanhar no Evangelho segundo o relato de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19. Vamos ler o verso 1 ao verso 10. Passagem bem conhecida, mas que o Senhor tem nos despertado nesta noite, a qual convido a todos que possamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título é Zaqueu, o publicano. Diz as Escrituras: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, querida Irmandade, que nos acompanha gentilmente, que nos dá a graça da sua atenção neste culto mais uma vez, está entre nós, queridos, a palavra do Senhor, que o Senhor nos tem despertado nesta noite, nos relembrando a história desta figura importante na cidade de Jericó. Jericó, irmãos, quem já teve a graça de conhecer, eu estive lá em 2005, é uma cidade não muito agradável, é uma cidade que padece de muita educação, limpeza, infraestrutura, que é ocupada por um povo que tem sofrido há muito tempo para se estabelecer economicamente ali naquela região. E é uma das cidades mais antigas do mundo habitadas. É uma cidade que ela fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Entretanto, ela é cortada por rios e ela tem uma predisposição para ser um local com muito verde, muita plantação. Era um oásis no meio do deserto. É uma cidade que é objeto de muita disputa política. Uma cidade de muito pecado, muita transgressão e muita vitória também. E a esta época, amados, era uma cidade onde tinha um palácio de Herodes, onde ele passava o verão. Era um lugar para ele descansar, um local rico, onde as pessoas ricas ficavam, um lugar próspero. E Zaqueu, irmãos, ele era o chefe dos cobradores
dos impostos. Logo, ele era uma pessoa de muita posse, uma pessoa muito rica, porque ele tinha muita autoridade junto ao Império Romano, que era quem comandava aquele local, aquela região. Nessa época, quem era o administrador da Judéia, daquela região, era Pôncio Pilatos, que vai ser quem julgou Jesus à morte de cruz. E os romanos dominavam aquela região. E Zaqueu, irmãos, era o chefe daqueles que cobravam os impostos. E quem cobrava impostos, irmãos, não andava sozinho pela cidade, porque poderia ser afrontado pelo povo. Eram pessoas que não eram benquistas pela população. Portanto, todos os cobradores de impostos andavam acompanhados no exercício das suas funções por soldados romanos, para afastar qualquer afronta, porque aqueles homens publicanos, eles estavam a mandado do imperador de Roma, na época de Tibério. Então eles não podiam ser afrontados. Irmãos, aqui não fala de um homem comum, aqui fala do chefe desses homens. Se os subordinados eram acompanhados por soldados romanos, por certo, Zaqueu tinha os seus soldados também para o acompanhar. Ele, além de rico, ele tinha autoridade junto a Roma. Ele, além de ter autoridade junto a Roma, irmãos, ele poderia fazer muitas coisas, inclusive pedir uma audiência com Jesus. Inclusive, ele poderia forçar com que Jesus fizesse aquilo que fosse da vontade dele. E aqui nós entendemos, irmãos, que Cristo, ele causava uma grande movimentação no meio do povo, porque os favores, os milagres dele eram de muito longe conhecidos. Cristo, por onde passava, uma grande multidão se aproximava dele. E vejam que interessante, irmãos. Cristo andava, era Deus encarnado. Então existia uma força espiritual muito grande onde ele entrava, por onde ele passava. E aquele homem, com todo o poder que ele tinha na terra, não teve força suficiente para abordar o mestre. E ele foi por um caminho para não ser observado, para não ser identificado. Imaginemos, irmãos, uma vez que ele era poderoso e conhecido, as pessoas sabiam quem era a figura dele, pela roupa que ele vestia, pela maneira como ele se portava, por quem o acompanhava. As pessoas importantes sempre andam com um séquito de seguidores também, seja protegendo, seja assistindo. Mas aquele homem se fez de maneira invisível, e ele não foi num palácio, ele não mudou o curso do caminho que Cristo deveria passar, ele se fez como uma pessoa comum e foi e subiu em uma figueira brava esperando o mestre passar. Cristo passou, só que o que ele menos esperava aconteceu. Cristo já o conhecia, irmãos. E Cristo já conhecia o que estava dentro do coração dele. A mensagem, irmãos, o recado, a palavra que o Senhor nos tem dado nessa noite, é que o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quando você está exaltado. O Senhor sabe quando você está humilhado. O Senhor sabe quando você quer justiça na tua vida. O Senhor sabe quando você só quer comer das migalhas que caem da mesa do mestre. O Senhor conhece você indo
e conhece você vindo e conhece os intentos do teu coração. Irmãos, para o publicano, que era uma pessoa afastada da comunhão daquela sociedade, houve salvação. Para aquele publicano, o próprio Cristo se fez hóspede na casa dele. E para você, irmã? E para você, irmão? Por que tanta tormenta no teu coração? Por que tanto lástima, tanta lamentação? Por que tanta tristeza? Por que tanta indignação com as coisas do cotidiano? O Senhor Jesus, irmãos, assim como ele morou, como ele pousou na casa de Zaqueu, hoje o Senhor vai te anunciar que ele pousa no teu coração, na tua mente. Receba Cristo na tua vida, receba Cristo na tua casa, receba Cristo nos teus negócios, receba Cristo no teu casamento, receba Cristo na tua educação, receba Cristo no teu trabalho, na tua empresa, nos teus afazeres. Receba Cristo nas suas pesquisas para encontrar como você vai fazer a subsistência da tua casa. Deixa que Cristo entre na tua vida para fazer morada, irmãos. Queridos, aqui nós lemos a história de um homem que tinha tudo por um lado, era honrado por um povo estrangeiro, o povo dominador romano, mas era odiado pelos da casa. Será que essa palavra está alcançando alguém? Que você encontra honra em alguns momentos da tua vida, mas dentro da tua casa, dentro da tua irmandade, você tem sido rejeitado? O Senhor Jesus vai pousar na tua casa, irmãos. Pode o homem ter te rejeitado, mas Cristo Jesus te abraça. Cristo Jesus te chama de filho, de filha. Cristo Jesus te chama de bem-aventurado. Tá boa essa palavra para você? Dá para você seguir mais uns dias a sua caminhada? Será que tem como você deixar de reclamar um pouco e confiar que Jesus habita no teu coração? O Senhor pousou na casa do publicano. O Senhor pousou na casa daquele que não era querido pelos judeus. O Senhor não está preocupado em quem você seja bem-vindo ou mal-vindo. O Senhor está pronto, disposto e com a certeza de que Ele mora, que Ele habita, Ele fará morada na tua casa, no teu coração. Recebamos essa palavra, queridos irmãos. Recebamos essa palavra como vinda de Deus. Muita perturbação de espírito, muitas perguntas sem respostas. Às vezes a pessoa não sabe se entra pela direita, se entra pela esquerda, se toma partido de alguma coisa na vida ou não. Não sabe se relacionar com as pessoas de dentro da tua própria casa. Queridos, hoje o próprio Cristo te anuncia que Ele vai dormir, que Ele vai fazer pousada dentro do teu coração. Deixe que Cristo trabalhe na tua vida. As portas haverão de se abrir no teu caminho. Porque onde o Senhor passa, assim como Ele entrou em Jericó, e uma grande multidão foi atrás dele para receber a bênção, para assistir a bênção, por onde Cristo entra, a morte tem que ir embora, a perturbação tem que ir embora, e a misericórdia do Senhor é renovada nas nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas, amados irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor com uma oração por esse culto, por essa palavra. Vamos buscar o Senhor. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bondoso Deus, eterno Pai, outra vez nos encontramos aos teus pés, ó Senhor, agora em ato de agradecimento por esse culto que tu tem preparado para nós e que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Te damos graças, Senhor, pelos hinos entoados, pela oração, Senhor eterno, que temos certeza que alcançou o trono da tua glória, pelos anúncios e maiormente pela tua santa e bendita palavra. Senhor, nós não somos chefe de publicano,
mas nós, Senhor eterno, muitas das vezes também não somos bem vistos, bem-vindos em alguma coisa, em algum lugar, mas Tu tem falado para nós nessa noite, Senhor, que Tu irá dormir, pousar, habitar nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas casas, no meio das nossas famílias, nos nossos pensamentos, nos nossos empregos, nas nossas empresas, nos nossos estudos. Glória, glória ao Altíssimo, bendito ao Rei que vive, aleluia. Graças te damos, Senhor, confiamos na Tua pregação, confiamos nos Teus conselhos, confiamos na Tua providência, Senhor, e abrimos nesse momento toda a nossa vida, todo o nosso entendimento, para que Tu possa fazer morada no meio de nós, Senhor. Outra vez te pedimos, Senhor, cumpra a Tua palavra nas nossas vidas e te pedimos, Senhor, por certo, nunca mais nos deixe pelo amor do Teu santo nome. Permita, Senhor, que todos os dias em que vivermos nessa terra possamos ter a certeza que ainda que possamos ser rejeitados pelo mundo, somos bem recebidos por Ti e nós Te recebemos também, Senhor eterno, com toda a honra e com toda a glória, a qual, Senhor eterno, Tu és merecedor nos céus e na terra. Graças Te damos por tudo, dê-nos dias de paz, dê-nos dias de contentamento na Tua presença, para que em tudo, Senhor eterno, possamos ver a doce presença do Teu Espírito habitando no meio de nós. Tudo isso pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, em agradecimento a esse culto, o hino 254. Eu sou
Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.